E agora que a gente já passou por todos esses 4 primeiros módulos, vamos para o último módulo desse aulão para bater um papo sobre movimento relativo. Vamos começar! Para começar esse módulo, eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Olha só, é o seguinte, você está dentro de um ônibus com seu coleguinha, beleza? E se vocês verem, ó, o motorista do ônibus não está de bom humor hoje não, e ele está indo a 60 km por hora. Aí beleza, vocês estão lá dentro do ônibus e vocês veem uma amiga de vocês lá no ponto do ônibus paradinha, a velocidade dela é 0. Só que lembra que o motorista está mal-humorado? Então, ele não vai parar para ela não. Ele está indo a 60 km por hora, ele vai continuar a 60 e a sua amiga vai ficar lá no ponto vendo o ônibus passar e vocês dentro do ônibus vão ficar vendo ela lá paradinha no ponto, beleza? Aí eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Prestem atenção. A primeira é a seguinte: qual a velocidade do seu amigo no seu referencial? E a segunda é: qual a velocidade da sua amiga no seu referencial? Vocês estão vendo aqui um conceito que aparece nessas 2 questões que é muito importante para a gente, que é o conceito de referencial. Então, antes da gente responder essas perguntas, vamos dar uma olhada no que é isso. Trouxe aqui para vocês o que é o referencial. O referencial, como o próprio nome já diz, é a referência para o seu movimento. No caso aqui das minhas perguntas, nos 2 casos, a referência é o quê? É você. Você é o referencial e a gente vai analisar os movimentos desse cara aqui e dessa amiga aqui em relação a você, beleza? Beleza, agora que a gente já sabe o que é referencial, a gente pode responder essas perguntas, começando aqui pela primeira. A velocidade do seu amigo no seu referencial. Gente, presta atenção. O amigo de vocês, ele não está mudando a posição dele com relação ao tempo, em relação a vocês. Ele está paradinho lá do lado de vocês e ele vai continuar lá parado. Então, a posição dele não varia em relação ao tempo. Lembra que variação de posição em relação ao tempo é o quê? É a velocidade. Então, se isso não está variando, o que acontece? Acontece que a velocidade do amigo em relação a você é igual a 0, beleza? Tá, agora a gente vai para a segunda pergunta. Qual a velocidade da sua amiga no seu referencial? Essa menininha aqui. Qual a velocidade dela no seu referencial? Bom, aí já mudou tudo, né? Porque como eu falei para vocês, vocês estavam aqui dentro do ônibus a 60 km por hora. E a amiga de vocês está lá paradinha. Então, vocês estão passando por ela, a posição dela em relação a vocês está variando, entendeu? Então, tem variação de posição com relação ao tempo, então tem velocidade. E no caso, como você é o referencial, a gente diz o quê? Que a velocidade da amiga em relação a você é 60 km por hora, beleza? E essa é a ideia do movimento relativo. Tá aí um exemplo para ver se isso ficou claro, mas vamos dar uma olhada no conceito desse tipo de movimento. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de movimento relativo, a gente está querendo estudar o movimento em relação ao referencial que não está em repouso. Foi o que a gente acabou de ver. Você não estava em repouso, você foi a referência para o movimento e a gente estudou o movimento do seu amigo e da sua amiga em relação a você. Esse é o tal do movimento relativo que a gente vai estudar nesse módulo, beleza? E, gente, eu já vou adiantar para vocês que não vai mudar muita coisa porque a gente já viu. Agora, a única diferença é que a gente vai ter uma outra referência para o movimento, que é um cara que não está em repouso, tá bom? E aí a gente vai ter os mesmos conceitos que a gente viu antes. A gente vai ter o conceito de posição relativa, o conceito de velocidade relativa e o conceito de aceleração relativa. E esses caras, as definições deles são todas as mesmas que a gente viu antes, com a diferença que agora o referencial não está mais parado, o referencial está em movimento também, beleza? Então vamos fazer exercício para entender isso melhor? Vamos lá! Olha aí a primeira questão só para a gente começar. Com que velocidade A se aproxima de B? E aí a gente tem aqui uma bolinha A, que está indo para a direita com uma velocidade de 10 metros por segundo, e uma bolinha B que está indo para a esquerda com uma velocidade de 5 metros por segundo. E ó, essas 2 velocidades, repara que elas estão aqui no eixo X, estão vendo? As 2 são paralelas ao eixo X, a direção delas, o sentido até que é diferente, mas então as 2 estão em uma dimensão. Então esse daqui é um movimento relativo unidimensional, beleza? Tá, e eu estou perguntando para vocês com que velocidade A se aproxima de B. Uma outra forma de eu fazer essa mesma pergunta é perguntar a velocidade de A em relação a B. E na nossa notação, a gente vai fazer o seguinte: para a gente denotar a velocidade de A em relação a B, a gente vai colocar o A aqui primeiro,
uma barrinha, ou pode deixar sem barrinha também, e depois o B, beleza? Isso significa, então, o quê? Velocidade de A em relação a B. Aí vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o professor de vocês está usando uma notação diferente em sala, tá bom? Mas quando a gente está falando de velocidade de A em relação a B aqui, a gente vai sempre usar essa notação aqui, beleza? Tá, e agora vamos voltar para o nosso exercício, agora que a gente já prestou atenção nisso, eu quero saber com que velocidade A se aproxima de B. Gente, quando a gente tem dois corpos que estão assim se aproximando, a gente vai usar o seguinte para a velocidade relativa. A velocidade, então, de A em relação a B vai ser igual à velocidade de A menos a velocidade de B, tá bom? E, ó, o que é muito importante vocês tomarem cuidado aqui é que essas velocidades aqui, elas incluem o sinal. Como assim? Repara que o A está indo para a direita, tá vendo? E a velocidade dele está no sentido positivo do eixo x. Então, quem vai ser a velocidade de A? Vou escrever aqui embaixo. A velocidade de A vai ser igual a 10 mesmo. 10 positivo, porque está no sentido positivo do x. Aí, menos, que veio da fórmula, tá bom? E quem é a velocidade de B? Bom, a velocidade de B é 5, mas ela está no sentido negativo de x. Tá vendo que o x está apontando para cá? Então, o que eu vou colocar aqui embaixo? Eu vou colocar menos 5. Então, vai ficar 10 menos 5. Ou seja, isso aqui também é conhecido como 10, menos com menos vai dar mais, 5, que é igual a 15 metros por segundo. Então, esses dois caras estão se aproximando a 15 metros por segundo, beleza? Isso foi só para a gente aquecer. Vamos ver mais exercício. Agora, olha só, a gente tem uma outra situação. O que acontece é o seguinte, esse carinha aqui iria pegar um voo, mas ele se atrasou bastante. E aí, quando ele chegou lá no aeroporto, ele percebeu que ele ia ter que chegar aqui no portão de embarque a um tempo muito pequeno. E aí, ele tem duas opções para fazer isso. A primeira é a seguinte, essa rota A aqui. O que ele vai fazer na rota A? Ele vai correr 16 metros e depois ele vai pegar essa esteira aqui e vai vir aqui andando nessa esteira. E essa esteira ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo e ela tem um comprimento de 42 metros, beleza? Essa é a rota A. Então, a rota A é ele correr 16 metros, depois ele vir para cá, nessa esteira, onde a velocidade é 2 metros por segundo, mas aqui, ó, ele vai continuar correndo, ele vai estar lá na esteira correndo para chegar lá no portão, beleza? E a segunda opção para ele é correr só os 50 metros aqui, sem esteira, sem ajuda de nada, correr os 50 metros direto para chegar no portão. E, ó, é importante vocês perceberem que a velocidade dele de corrida, o máximo que ele consegue atingir, o que ele vai conseguir, e a velocidade que ele vai correr o tempo inteiro, é 4 metros por segundo, beleza? Isso aqui dado enunciado também. Aí a questão pergunta pra gente, qual rota é a mais rápida? A ou B? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro, então, vendo a rota A. A rota A é o cara correr aqui 16 metros, e depois ele vai vir aqui para a esteira, vai continuar correndo, com a velocidade dele de corrida, e ele vai ter ainda a ajuda da velocidade da esteira. Então, vamos ver a rota A. Vou escrever aqui. Rota A. Então, a rota A, a gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte é essa aqui, que ele vai correr 16 metros, e a outra segunda parte é aqui na esteira. Bom, na parte aqui em que ele corre 16 metros, estou falando o tempo inteiro, qual é a distância que ele tem que percorrer? 16 metros. E qual é a velocidade que ele consegue correr? É 4 metros por segundo. Então, a velocidade dele de corrida, eu vou escrever assim, é 4 metros por segundo. Então, quanto tempo ele leva para percorrer essa distância aqui? Só usar a nossa formulazinha de velocidade. Então, a gente vai achar que o tempo vai ser o ΔS sobre V. Então, vai ser 16 sobre 4, substituindo os valores, o que dá um total de 4 segundos para a gente. Mas ainda não acabou a rota A. Porque a partir do momento que ele chega aqui, ele vai continuar tendo a velocidade dele de 4 metros por segundo, mas ele ainda vai ter a velocidade da esteira para ajudar ele. Então, é o seguinte, eu vou fazer um rascunhozinho aqui para vocês perceberem. Esse cara aqui, quando ele está aqui na esteira, ele tem essa velocidade dele, VC, e ele ainda vai ter a velocidade da esteira aqui, VE. Então, quem vai ser a velocidade total do cara nesse movimento aqui? Vai ser a soma dessas duas, ó, uma soma vetorialzinha aqui. Estão vendo? Então, a velocidade total dele vai ser VC mais VE. Colocando isso aqui vetorial. Colocando os valores, a gente vai ter o quê? O VC é 4,
E o VE é quanto? É 2 metros por segundo. Isso tudo dado enunciado, beleza? Então, a velocidade total dele vai ser 4 mais 2, 6 metros por segundo. Beleza? Então, agora vamos voltar aqui para a nossa questão. A nossa segunda parte da rota A, ele tem que percorrer a distância ΔS de quantos metros? 42. Mas a velocidade dele agora, eu vou chamar de velocidade T, uma velocidade total, vai ser igual a 4 mais 2, a gente viu aqui no nosso rascunho, que é 6 metros por segundo. Então, qual vai ser o tempo para ele percorrer esse movimento? Para ele fazer esse deslocamento, vai ser ΔS sobre VT, V total. O ΔS é 42. O tempo total, a velocidade total, desculpa, é 6. 42 sobre 6 vai dar 7 segundos. Então, qual o tempo total na rota A? Tempo total na rota A vai ser os 4 segundos que ele corre aqui, mais os 7 segundos que ele corre aqui na esteira, dando um total pra gente de 11 segundos. Beleza, agora a gente tem que analisar a rota B. Vamos lá. Na rota B, o que vai acontecer com o cara? Ele tem que percorrer uma distância de 50 metros. Então, o ΔS dele é 50 metros. E a única velocidade que ele vai ter é a velocidade de corrida dele, tá vendo? Não tem nenhuma esteira aqui para ajudar ele. Então, a velocidade dele vai ser a velocidade de corrida, que é 4 metros por segundo. Logo, qual vai ser o tempo que o cara vai levar nessa outra rota aqui? Vai ser ΔS sobre VC, 50 sobre 4, o que dá pra gente 12,5 segundos. Ou seja, qual tempo é menor? A rota A. Então, qual é mais rápido? A rota A, com tempo de 11 segundos. Beleza? Vamos continuar então? Bora lá! Beleza, então até agora a gente estava estudando o movimento relativo, mas todos os nossos exemplos foram em uma só dimensão. E o que ia acontecer se a gente tivesse um movimento relativo em 2 dimensões? Cara, não se assusta porque vai ficar mais ou menos o que a gente já estudou com o movimento em mais de uma dimensão. A partir de agora, a gente vai fazer o uso de vetores. Então, por exemplo, para começar, vamos dar uma olhada na posição relativa quando a gente está em 2 dimensões. Nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. A gente tem aqui o vetor posição da partícula A, que eu estou chamando de RA, tem o vetor posição da partícula B, que é o RB, e aqui tem o RAB. Lembra que o RAB é o quê? É o vetor posição de A em relação a B. Então, quem vai ser esse cara? Ele vai ser igual ao R de A menos o R de B. Isso aqui na forma vetorial, tá vendo? O vetor R de A em relação a B é igual ao vetor RA menos o vetor RB. E o que isso significa? Bom, olha só. Quando a gente está falando do vetor posição de cada uma das partículas individualmente, repara que esse vetor posição está partindo da origem, tá vendo? Por que isso acontece? Porque o nosso sistema de referência, para montar esses caras, o nosso referencial é esse cara aqui, são os eixos X e o eixo Y. Mas a partir do momento que eu falo posição relativa de A em relação a B, o B passa a ser meu referencial. Então, é como se ele fosse a minha origem, tá vendo aqui? Que o vetor está partindo aqui do B. Então, quando a gente faz isso, esse aqui é o meu vetor posição relativa de A em relação a B. E aí, para achar esse vetorzinho aqui, a nossa formulazinha, a continha vetorial que a gente tem que fazer é essa daqui. Pegar o R de A e subtrair do R de B em vetores, beleza? Tá bom. Agora, isso foi para posição relativa. Mas a mesma ideia vai valer para a velocidade e para a aceleração. Então, a gente pode ter, por exemplo, a velocidade relativa de A em relação a B. Vai ser o quê? A velocidade de A menos a velocidade de B. E a gente também pode ter a aceleração relativa. A aceleração relativa de A em relação a B é igual a aceleração de A menos a aceleração de B. E tudo isso vai seguir essa mesma ideia aqui, que no início, para medir as nossas velocidades e nossas acelerações, a gente usa um sistema, mas quando a gente quer saber de um em relação ao outro, o nosso outro vai ser a nossa origem. Então, os vetores vão partir dele, beleza? Vamos ver exercício sobre isso então? Bora lá! Bom, então tá aí o nosso primeiro exercício. É o seguinte, a gente tem aqui um movimento no plano XY. A gente tem essa bolinha A, ela tem uma velocidade em x, VA, e o enunciado disse pra gente que esse vetor velocidade em x é um VA na direção I chapéu. Opa, o que é o I chapéu?
ele desenhou aqui pra gente. É o vetor unitário na direção do x, beleza? E ele também dá pra gente essa outra partículazinha b aqui, que está com uma velocidade vb aqui. E ele diz que a velocidade vb, esse vetor velocidade, é menos vb na direção j. Ah, faz sentido, né? Porque o j vetor está aqui e ele é o quê? É unitário na direção y. E se a gente olhar aqui, a velocidade do b está para baixo na direção y. Então, é menos vb na direção j. Beleza. E o que a questão quer saber? Ela quer saber qual a alternativa correta. E a gente tem várias opções para ver. Bom, para começar, vamos dar uma olhada geral aqui nessas opções e ver que todas elas estão falando de vetor velocidade relativa de A em relação a B. Então, é isso que eu vou calcular agora. Vou calcular o vetor velocidade relativa de A em relação a B. Quem vai ser esse cara? Bom, a gente acabou de ver que o vetor velocidade relativa de A em relação a B é igual ao vetor velocidade de A menos o vetor velocidade de B. E como é que a gente vai fazer essa subtração vetorial aqui? Bom, a gente vai fazer isso usando coordenada a coordenada dos nossos vetores. Então, vamos começar escrevendo aqui quem é o meu vetor A. O meu vetor A é o VA na direção I chapéu. E o VB? O VB é menos VB na direção J chapéu. Aqui está bem tranquilo porque o A só tem componente em X e o B só tem componente em Y. Então, o que eu vou fazer? Eu iria somar aqui as componentes que estão em Y, em X, desculpa. Então, eu só tenho VA. Então, o que eu vou fazer é deixar o VA aqui e somar as componentes que estão em Y, que está aqui multiplicando o J chapéu. Mas eu só tenho menos VB. Só que repara que está menos VB. Então, isso aqui vai sair o quê? Mais VB na direção J chapéu. Então, esse é o quê? O nosso vetor velocidade de A em relação a B. Vamos dar uma olhada nas opções para ver se tem alguma coisa parecida? Ó, na letra A a gente já sabe que não é, porque está dizendo que o vetor velocidade relativa é zero. A letra B está falando de módulo, a gente ainda não viu. A letra C está falando que esse vetor aqui de A em relação a B é VA na direção X menos VB na direção Y. E a gente achou mais aqui, então essa daqui não vai ser a nossa resposta não. E aqui também está falando de módulo. Bom, então as últimas duas opções que sobraram para a gente estão falando de módulo do vetor. Vamos tirar o módulo desse cara, módulo do vetor AB, velocidade A em relação a B. Quem é o módulo? O módulo de um vetor, não esquece, é a raiz quadrada da soma das componentes dele, cada uma delas elevada ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui a componente x do A, do VAB e elevar ao quadrado, no caso é o VA, e vou pegar a componente y dele e elevar ao quadrado, VB ao quadrado. Essa é o módulo do meu vetor velocidade de A em relação a B. E se eu procurar lá nas opções, eu consigo achar isso onde? Na letra B, beleza? Na letra D, desculpa, está falando que é só o módulo da velocidade de A. E não é isso não, né? Está aqui somando com a velocidade de B e o A está ao quadrado também. Então, isso aqui está errado. E a resposta certa é a letra B, beleza? Vamos ver mais exercício? Vamos lá. Agora, olha aí essa questão. Ela diz o seguinte, que a água de um rio tem velocidade de 3 metros por segundo e uma lancha consegue se mover com velocidade de 5 metros por segundo em relação à água. O rio tem uma largura de 100 metros. Sabendo que a lancha ajusta a direção da sua trajetória de forma a cruzar o rio perpendicularmente à água, em quanto tempo a lancha chega do outro lado? Caramba, que confusão, né? Então, bora fazer um esboço dessa situação aí. Se a gente faz um esboço, ó, já está aí meio adiantado para vocês. O que está acontecendo é o seguinte, a gente tem aqui um rio, e eu botei a velocidade dele aqui, 3 metros por segundo, então a água está fluindo para cá. E esse rio tem uma largura de 100 metros. O que a questão está falando para a gente é em relação a uma lancha que tem velocidade de 5 metros por segundo em relação à água. Bom, inicialmente, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a velocidade da lancha, ela está aqui, ó, perpendicular à velocidade do rio, beleza? A velocidade da água. Mas se fosse assim, o que ia acontecer enquanto a lancha ia atravessar esse rio? Ela ia sofrer as consequências dessa velocidade de A aqui. E aí, o que ia acontecer? Ela ia virar aqui a sua velocidade, tá vendo? E ela não ia conseguir atravessar o rio assim, perpendicularmente, como a questão fala que a lancha atravessa. Ela ia atravessar o rio assim, ó, na direção da velocidade, beleza? Então, isso aqui não pode estar acontecendo porque a gente sabe que a lancha cruza o rio perpendicularmente à água.
Para isso acontecer, o que a lancha vai ter que fazer? Ela vai ter que ajustar a direção da sua velocidade, que é o que a questão está falando aqui. Como é que ela vai fazer isso? Para ajustar essa velocidade, ela vai inclinar um pouquinho essa velocidade dela para a esquerda, beleza? E quando ela faz isso, a velocidade dela vai ter uma componente aqui para a esquerda, tá vendo? E com essa componente para a esquerda, vai cancelar essa velocidade da água e aí ela vai ter só uma velocidade aqui na vertical. E aí ela consegue atravessar o rio perpendicularmente. Ficou um pouco confuso, mas a gente vai fazer aqui uma ilustração do que eu quis dizer. É o seguinte, olha só. Para a lancha atravessar o rio de forma perpendicular, o que ela tem que fazer? Ela tem que colocar uma velocidade aqui na horizontal que compense essa velocidade da água aqui do rio. Então, ela vai ter que ter uma componente de velocidade para cá. E em módulo, essa componente vai ter que ser igual à velocidade do rio, que é 3 metros por segundo. Beleza? Mas apontando para o sentido oposto. E aí, ela vai ter aqui a velocidade dela normal, né, de 5 metros por segundo, que ela já tinha antes. Vou colocar para cá. Eu vou colocar V da lancha. Fazendo isso, ela passa a ter uma velocidade, uma componente de velocidade nessa direção aqui. Eu vou chamar de um V perpendicular. E o que vai acontecer? Essa velocidade aqui vai cancelar com essa e vai acabar sobrando só essa velocidade aqui, que é o que vai fazer com que a lancha cruze o rio de forma perpendicular. Então, quem vai ser essa velocidade aqui? Bom, é só a gente dar uma olhada nesse triângulo retângulo que a gente construiu aqui, ó. Beleza? Se a gente olha esse triângulo retângulo, ele tem um cateto igual a 3, a hipotenusa igual a 5, então esse outro cateto tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 4. Se essa velocidade é 4 e o rio tem 100 metros aqui de largura e é a velocidade que ele está percorrendo nessa direção aqui, quanto tempo que ele vai percorrer o rio? Agora é só usar a formulazinha de velocidade. Velocidade vai ser o ΔS sobre o ΔT. Então, quem vai ser o ΔT? Vai ser o ΔS sobre a velocidade. No caso, meu ΔS é 100. E a minha velocidade a gente achou aqui em cima que é 4. Então, 100 sobre 4, 25 segundos. Ele leva 25 segundos para atravessar o rio desse jeito, beleza? E essa questão ela é maneira porque existem várias coisas que a gente pode perguntar, várias questões que a gente pode modelar com essa ideia de ter um objeto que ajusta a direção da velocidade dele conforme as outras velocidades que estão aqui atuando em volta dele. Por exemplo, no caso da lancha, se eu quisesse andar aqui na reta, eu teria que ter uma componente de velocidade que cancelasse essa daqui. Por isso que acaba surgindo essa outra componente aqui, que vai ser a decomposição dessa velocidade nessa direção perpendicular, e a lancha vai conseguir atravessar o rio perpendicularmente. Então, estejam sempre atentos a essa ideia, tá bom? Vamos ver mais exercício, então? Agora, olha só. A gente tem duas partículas que estão restritas ao movimento no plano XY. E aí o movimento delas vai ser descrito pelas funções de posição. E a gente tem uma função de posição x1, uma x2, uma y1 e uma y2. E a questão pede para a gente determinar, na letra A, o vetor posição de cada partícula e esse R12 de t, esse vetor. E a letra B pede para a gente determinar a distância entre as duas partículas em t igual a 0. Vamos lá. Bom, gente, primeiro é montar os nossos eixos, beleza? Nessa questão aqui, a gente está no plano XY. Então, vou fazer um rascunhozinho aqui. Seria isso daqui, o nosso plano de movimento. Mas, como eu estou em movimento relativo, eu vou precisar escrever vetores, certo? Então, para escrever vetor, o que eu vou usar? Eu vou usar os vetores unitários em cada uma das direções, na direção X e na direção Y. Então, já vou colocar aqui os meus vetores unitários na direção X, que é o I chapéu, e na direção Y, que é o J chapéu. Beleza? Tá bom. Agora, olha só o que o enunciado diz. Ele dá pra gente as componentes da velocidade em cada uma das direções. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho uma partícula aqui que está sendo representada em verde, desculpa. Ela tem a componente em x dela é essa daqui, a componente em y dela é essa daqui, e a outra partícula, que seria uma partícula laranja, ela tem uma velocidade em x
que é essa daqui, e uma outra velocidade em y, que é essa daqui, beleza? Então, vamos começar lá com o item A, porque agora que a gente entendeu isso, fica super fácil montar o vetor posição de cada partícula. É só eu pegar cada uma das componentes e colocar nas direções dos meus eixos, beleza? Então, para a partícula 1, o vetor posição de 1 vai ser o quê? Vai ser x1 na direção y, mais y1 na direção j. Então, vai ser o quê? Vou colocar aqui o x1, que é 2t ao quadrado, menos 2t mais 3, na direção y, mais o y1, que é 2t mais 2, na direção j, beleza? E agora a mesma coisa para o vetor posição de relação a 2. Desculpa, o vetor posição da partícula 2. Vai ser o x2 na direção y, mais o y2 na direção j. Quem é o x2? Vamos pegar lá no enunciado, é t ao quadrado mais t mais 1. Em y, e o y2 é t mais 3 na direção j. Tranquilo. Então, a primeira parte do item A a gente já fez, que é achar esse vetor aqui, posição de cada uma das partículas. Depois, ele pede pra gente esse vetor R de 1, 2, né? Essa anotação aqui que ele dá. Bom, aqui na questão está escrito só isso. Quando ele fala isso, na nossa anotação, o que isso significa? Significa que é o vetor posição relativa de 1 em relação a 2. Para fazer o vetor posição relativa de 1 em relação a 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer R de 1 menos R de 2. E aí eu vou fazer essa subtração desses vetores aqui, coordenada a coordenada. Ou seja, eu vou pegar primeiro as coordenadas x, que estão aqui, e subtrair. Então, vai ficar 2t ao quadrado menos 2t mais 3 na direção y. Opa, vou tirar isso daqui. Na direção y, então, vou fazer a subtração desses dois caras, menos t ao quadrado mais t mais 1. Agora sim, na direção y, mais, agora a diferença na direção j. Vai ficar 2t mais 2, menos t mais 3 na direção j, beleza? Então, quem vai ser esse R1, 2? Vai ser na direção y, vamos lá. A gente vai ter 2t menos t, quer dizer, 2t ao quadrado menos t ao quadrado. Então, a gente vai ter t ao quadrado, menos 2t menos t, menos 3t, e 3 menos 1. Então, a gente vai ter 2, só 2, não tem que ter não. Então, mais 2. Isso na direção y. E depois na direção j, vamos lá. A gente tem 2t menos t, então é t. E 2 menos 3, então é menos 1. Na direção j. Prontinho, achamos os vetores posição e o vetor posição relativa, como era pedido no item A, beleza? Agora, no item B, ele quer a distância entre as partículas no instante t igual a 0. Bom, vamos lá. Esse aqui é o meu vetor o quê? É o meu vetor posição relativa. No instante t igual a 0, repare que ele é um vetor que depende do tempo, tá vendo? Tem o t aqui nas duas coordenadas. Beleza. No meu instante t igual a 0, eu vou pegar esse t igual a 0, vou jogar aqui e vou achar quem vai ser esse vetor posição nesse instante, o vetor posição relativa, beleza? Para eu saber a distância é um escalar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o módulo desse vetor posição relativa, beleza? Então, vamos fazer isso? Olha só, vou pegar aqui mesmo, item B. O que eu vou fazer é pegar o R de 1, 2 em 0. E fazer t igual a 0. E o que eu vou achar se eu zero os t's? Aqui 0, aqui 0. Eu vou ter 2 na direção x. Aqui vou zerar e vou ter menos 1 na direção j, y chapéu. Quer dizer, na direção y, que é o j chapéu. Beleza? Aí, para eu achar a distância, eu vou pegar o módulo desse cara. E aí, eu vou achar qual é o módulo? É a raiz das componentes ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é essa componente x, mais menos 1 ao quadrado, que é a componente y.
Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 4 mais 1 vai dar 5. Vai dar, então, raiz de 5 metros. Beleza? Então, fizemos aí os itens A e B. Agora, vamos para o item C e D, que está aí, ó, escrito para vocês. No item C, ele quer saber o tempo no qual as partículas colidem. Cara, para fazer o tempo no qual elas colidem, vamos pensar, o que significa as partículas colidirem? Significa que a distância entre elas é zero. Então, quer dizer o quê? Que o módulo do vetor posição relativa é zero. Vou escrever aqui do lado. Igual a zero. E, gente, para esse módulo aqui ser zero, então o que tem que acontecer? Cada uma das componentes desse vetor aqui tem que ser igual a zero, beleza? E a gente tinha achado quem era esse vetor antes. Olha só ele aqui bonitinho para vocês. Esse vetor aí é o meu vetor posição relativa e eu quero que o módulo dele dê zero, então eu tenho que fazer cada um desses caras aqui dar zero. Então, vamos fazer isso? Olha só, vou colocar ele aqui embaixo e resolver o item C aqui. Eu vou pegar a componente x e igualar a zero. Então, em x eu vou ter essa equação aqui, t ao quadrado menos 3t mais 2 igual a zero. Resolvendo isso daqui para t, eu vou ter duas opções. Eu vou ter t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos. Ou, melhor dizendo, t igual a 2 segundos. Aí, beleza. Depois, no eixo y, eu vou pegar a segunda coordenada, que é essa daqui, t menos 1, igualar a zero. Então, quem vai ser o meu t aqui? Resolvendo, eu acho que t igual a 1 segundo. Então, o que eu queria? Eu queria fazer com que o módulo desse vetor fosse igual a zero. Então, eu falei para vocês que as duas componentes tinham que ser zero ao mesmo tempo, beleza? E a única forma das duas serem zero ao mesmo tempo é fazendo t igual a 1 segundo, que é a raiz que aparece aqui, ó, nas duas coordenadas. Então, quem vai ser o meu tempo de colisão? O tempo em que o módulo do meu vetor posição relativa é igual a zero, é t igual a 1 segundo. Beleza? Por que o t igual a 2 segundos não vai ser uma resposta? Porque quando t igual a 2 segundos, o único cara que vai ser zero é esse daqui. Esse daqui não vai ser zero. Só substituir o t aqui. 2 aqui vai ficar 2 menos 1 e 2 menos 1 vai dar 1. 1 é diferente de zero. Então, a equação vai ser satisfeita para o primeiro, mas não vai ser satisfeita para o segundo. E aí, o meu vetor posição relativa não vai ser o vetor nulo. Então, não vai ser uma opção, não vai ser a resposta para a gente. Beleza? Então, aqui é a nossa resposta, o tempo no qual as partículas colidem. A única resposta é t igual a 1 segundo. Beleza. Agora, vamos para o último item, para o item D. No item D, ele quer saber a velocidade relativa nesse instante. Cara, como assim? Ele dá pra gente o vetor posição e ele quer saber o vetor velocidade. Como é que eu posso fazer isso? Como eu acho a velocidade se eu tenho a posição? Poxa, vocês já sabem fazer isso. A gente já viu que para achar a velocidade tendo a posição, é só derivar a posição. Então, no caso, eu estou falando de vetores posição e velocidade relativa. Então, para eu achar meu vetor velocidade relativa de 1 em relação a 2, eu tendo o vetor posição, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação ao tempo esse vetor posição, r de 1, 2 de t, beleza? E como é que eu derivo um vetor? É só derivar cada uma das componentes dele. Então, vamos começar derivando aqui essa primeira componente, derivando essa expressão aqui, t ao quadrado menos 3t mais 2 em relação ao t. Bom, fazendo isso, o que eu vou achar? A derivada de t ao quadrado é 2t, e a derivada de menos 3t vai dar menos 3. A derivada de 2, a derivada da constante é zero. Então, na direção x eu tenho isso daqui. Agora, vamos para outra componente, que é a componente y. Eu tenho t menos 1 para derivar, beleza? Então, derivando t eu vou obter 1. Derivando menos 1 eu vou obter 0. Então, vai ficar 1 na direção j. Esse aqui é o meu vetor velocidade relativa com a dependência do tempo. Tá vendo? Tá aparecendo tempo aqui, mas a componente y não depende do tempo. Aí, beleza. Agora que eu tenho esse vetor aqui, o que ele pede? Ele pede a velocidade relativa nesse instante. Que instante? O instante em que as partículas colidem. Então, agora que eu sei que elas colidem quando t igual a 1 segundo, eu vou pegar e vou substituir aqui 1 na minha expressão da velocidade. Então, vou achar o vetor velocidade de 1 em relação a 2 quando t igual a 1. Só substituir aqui nessa expressão. Então, eu vou achar 2 vezes, no lugar do t eu coloco 1, menos 3 na direção x, mais
Aqui eu não dependo do t, vai ficar só 1 na direção j. E quando é que vai dar isso daqui? Vai ficar 2 menos 3i, então vai ficar menos 1i, mais 1j metros por segundo. Beleza? E, gente, agora a gente acabou o nosso módulo 5 e também a gente acabou o nosso aulão. Então, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, ó. Vem aqui embaixo, faz todos os exercícios para a gente conseguir ir muito bem nessa prova, beleza? Boa sorte para vocês e até a próxima!